Uma outra estrutura de repetição que também vale muito o aprendizado, pessoal, é o laço for. Ele é um laço de repetição bem versátil e muitas vezes é utilizado quando nós temos exatamente o número de iterações que pretendemos fazer. Uma característica muito interessante do for é que ele já contém as áreas onde uma variável começa, a condição de parada e o incremento, tudo apenas em uma linha. A sintaxe dele também é bem simples. Basta digitar for, o nosso início, a condição desejada e o incremento ou decremento, dependendo da nossa lógica, claro, do nosso objetivo. Só recapitulando o que foi passado, pessoal. Dentro do meu for, eu vou ter as áreas de inicialização, onde eu inicializo a minha variável i, fazendo ela receber 1. Eu vou ter a minha condição, sendo ela enquanto i for menor ou igual a 10, e logo em seguida eu vou ter o meu incremento ou decremento. Nesse caso, eu vou incrementar mais 1 na variável i. Em seguida, imprimimos o conteúdo dentro de i, e o processo é semelhante ao que vimos nas outras estruturas de repetição, com a diferença que, com o for, eu posso fazer todos esses comandos utilizando apenas uma linha. Então a sintaxe do for é simples e objetiva. Eu irei executar esse comando para demonstrar para vocês a saída. Então, pessoal, isso aqui é o nosso resultado da saída, né? A gente consegue contar de 1 até 10. Não é muito diferente do que nós já vimos com outros laços de repetição, mas o for consegue executar bem seu papel. Então nós tínhamos como condição, né, enquanto i for menor ou igual a 10, nós fazemos o incremento na variável e imprimimos na tela os números, né? Então ele foi fazendo essa repetição, consequentemente, até chegar em 10. Poderíamos estar fazendo o decremento, o for também consegue fazer o decremento. No caso, teríamos que alterar a condição, colocando ali a variável i valendo 10, enquanto ela fosse maior ou igual a 1, nós faríamos então o i menos menos o decremento ali. Então essa é a saída do nosso programa. Então depois da gente ver as principais estruturas de repetição da linguagem C, eu trouxe aqui um resumo onde a gente pode acompanhar as principais características de cada uma das estruturas. Começando pelo while, por exemplo, uma das principais características é a verificação prévia do while, né? Uma vez que o while primeiro analisa a condição, para depois sim entrar em um bloco de lógica específico, diferentemente do while, que primeiro ele executa a lógica, ele entra no laço de repetição e depois só que ele vai verificar. O while é exatamente o contrário, né? E se o while verifica antes, logicamente isso significa que ele não garante uma execução. Ou seja, se por acaso no início do meu programa a condição do meu laço for falsa, eu não vou nem entrar dentro daquele while, eu vou ignorar ele direto. Então, sendo assim, ele não garante uma execução. O laço while também é muito utilizado para quando nós temos condições incertas, né? Por exemplo, uma situação onde a gente vai precisar fazer várias repetições, só que sem ter a certeza de quantas vezes serão necessárias, né? Então, nesse tipo de contexto, o while também é muito utilizado. Já o do while, como a gente viu anteriormente, ele traz alguns contrapontos ao while, né? Primeiro que ele verifica depois, ou seja, assim que o programa inicia e entra no do while, a lógica por trás daquele laço de repetição é executada primeiro e só depois há a verificação. Ou seja, ele força a execução daquele bloco e para somente depois verificar se a condição é verdadeira ou falsa. Sendo verdadeira, continua, sendo falsa, ele ignora. Então, desse modo, o do while ele faz com que ao menos uma vez, ao menos uma execução seja garantida no programa, né? Diferentemente do while, que se a condição for falsa, ele ignora. O do while também é bastante utilizado para menus ou validações, né? Muito comum professores darem exercícios em C, né, exigindo que o aluno faça um menu de um cardápio, por exemplo, que apareça na tela logo no início. Então você coloca todas as informações dentro de um do while e assim que você inicializa o programa,
aparece aquele menuzinho que o aluno criou ali. Para relembrar um pouco do for, vale considerar que, assim como o while, o for também exige uma verificação prévia antes de entrar na lógica em si. Então isso significa que ele também não garante uma execução logo de cara, como é o caso do while. O for também é muito utilizado para quando nós temos contagens definidas. A gente sabe exatamente quantas vezes a gente vai precisar repetir o programa, né? Então, assim, quando a gente sabe exatamente o número de vezes que a gente vai precisar fazer incrementos, né? Além do mais, o for também tem uma sintaxe muito simples e permite que você faça uma inicialização de variáveis, assim como a verificação de condição e também incremento ou decremento, tudo em uma linha só. Então, o for é bem objetivo, é um dos laços de repetição mais usados até mesmo por conta disso. Então a gente conseguiu abordar nessa aula um pouco sobre o porquê do uso das estruturas de repetição, por que elas são tão importantes assim nos nossos códigos, né, por vários motivos. A gente viu o conceito de incremento, decremento, como que isso funciona dentro desses loopings de repetição, né, assim como a maneira como esses laços conseguem automatizar os nossos comandos, né? A gente viu sobre o conceito de iteração, repetição. Então, assim como eu citei na outra aula, para compreender cada vez melhor esse tipo de conceito novo, esse tipo de aprendizado, a prática é fundamental, pessoal. Não existe outro método, né? Algoritmos a gente só consegue entender de verdade quando a gente bota a mão na massa e faz exercícios, quando a gente lê algum tipo de material. Né? Se você sentiu dúvida ao longo desse vídeo, você pode repetir ele quantas vezes você quiser e, inclusive, deixar algum tipo de recomendação ou dúvida nos comentários. Como sempre, é um prazer estar aqui junto a vocês e eu os espero na próxima aula de lógica de programação do canal Simplifica C. Até a próxima.